As leituras que nós acabamos de escutar marcam a nossa celebração deste domingo, mas dão também um sentido muito importante para aquilo que nós estamos a celebrar, como a passagem de um serviço importante, como o do Vigário-Geral, que hoje inicia as suas funções, substituindo o seu predecessor. As palavras de Jesus hoje no Evangelho, as três parábolas, dão uma ilustração daquilo que pode significar precisamente aquilo que Jesus chama o reino de Deus, isto é, a presença efetiva de Deus no mundo, o seu reinado, a sua liderança neste mundo, o seu caminho orientador e santificador, mas, ao mesmo tempo, também aquilo que nos pede a cada um e a cada uma de nós. E começando pela primeira parábola, a parábola do joio, que surge numa altura em que estas parábolas, as três, aliás, parece que Jesus estava a meio do seu ministério, quando muitos discípulos que o tinham seguido, porque de facto pensavam que ele vinha criar algo de novo neste mundo. Tinham ouvido falar como nunca ninguém tinha falado. Tinham visto aproximar-se das pessoas mais afastadas e ter um relacionamento muito amigo com eles, participando nas suas festas, mas levando-lhes uma esperança que eles nunca tinham tido. Tinham visto até a inserir no grupo dos seus discípulos um corrupto, cobrador de impostos. Tinham-no visto dedicar-se aos doentes, dar esperança às pessoas, desalienar pessoas que estavam possuídas pelo espírito, os espíritos mais alienadores que se possa imaginar, e eles pensavam que com este poder de Jesus era agora o tempo de mudar o mundo. E mais ou menos pensavam esse mundo como uma campanha que Jesus viesse com o poder de Deus, dar cabo dos inimigos e libertar Israel dos seus opressores, libertar a sociedade dos seus corruptos e criar o reino dos bons. E como isso não acontecia, muitos começaram a ir embora. É nessa altura de crise que Jesus lança estas parábolas. Parábolas de compreensão, parábolas de visão do momento que eles vivem no ministério, mas que vai ser o momento em que vive a Igreja em todos os tempos, mas ao mesmo tempo uma palavra de absoluta confiança na palavra de Deus que está a ser transmitida e que vai mesmo mudar o mundo. E a primeira é precisamente dirigida àqueles que se julgavam eles próprios os bons da fita, aqueles que cumpriam os mandamentos direitinhos, ou pelo menos pensavam, e que por isso desprezavam todos os outros. E Jesus diz: não é assim. Eu não vim para um mundo perfeito. Eu não vim para um mundo sem dores. Eu não vim para um mundo sem injustiça, sem guerra. Isso está aí. E é a partir desse mundo que eu começo a fazer a minha ação. É este mundo que é preciso transformar. E diz: se há gente, de facto, que escuta a palavra de Deus e se deixa transformar por ela e transforma o mundo em melhor, há muita gente a semear outras ideias, a semear ideias de violência, a semear ideias de egoísmo, de domínio sobre os outros, de exploração dos outros. E isso não conduz a bom fim. Esse é o tal joio que está associado à semente que eu semeio. E estes que estão impressa nessa revolução de transformação da sociedade, dizem: então, quando é que isso acontece? Queres que vamos arrancar esse joio?
pomos fora toda essa gente que não presta? E Jesus disse, não, porque se vocês fizerem assim, primeira coisa, era preciso ver quantos ficavam. Quem é que realmente é perfeito? Quem é que não precisa de misericórdia? Quem é que não precisa de compreensão? Quem é que não precisa da misericórdia de Deus? Mais, todos vocês neste mundo precisam dessa vida de Deus, desse Espírito de Deus e força de Deus, porque aquilo que vocês conseguem fazer sozinhos acaba sendo destruído, porque vocês não são eternos. A começar por aí, a vossa vida é de uma validade limitada. O vosso bem, a vossa bondade, o vosso conhecimento precisam de ser alargados, e para isso vocês precisam de Deus. Vocês precisam do Espírito de Deus. Se não for assim, acaba tudo em nada. Por isso, quando Jesus diz que no fim, quando chegar a hora da colheita, vai julgar, não julga como um juiz com a balança na mão. Porque se Deus tem uma balança para pesar o nosso bem e o nosso mal, essa balança está variada. E está variada pelo seu amor. A minha mãe lá dizia, não percebia muito teologia, mas percebia o fundamental. E dizia, olha filho, eu acho que no fim Nosso Senhor vai dar um jeitinho e a gente salva-se todos. E se não der esse jeitinho, a tal balança nunca bate certo, porque a nossa vida é toda limitada. A primeira parábola, o que nos diz hoje para nós como igreja é muito importante. Não temos uma igreja perfeita, nem um mundo perfeito, mas precisamente por isso nós não nos resignamos nunca a isso, e estamos lá sempre para transformar, para melhorar, e isso passa pelo coração de cada um, passa pelas atitudes de cada um, passa pela mente, a maneira de ver as coisas, o seu esforço e atitude de melhorar este mundo. É preciso essa palavra de Deus, que nós ouvimos também no Evangelho do domingo passado. Esta é para esta comunidade perfeita, imperfeita sempre, mas sempre a caminho de se transformar, de deixar que o Espírito entre em cada família, em cada coração de cada um de nós, em cada comunidade, para que possamos verdadeiramente entender, dar testemunho, viver e anunciar o reino de Deus. A segunda e a terceira parábola são gestos, são peças, joias de confiança total no poder e na misericórdia de Deus, da sua palavra, da palavra que Jesus semeia no coração dos seus ouvintes. Alguns têm pressa, alguns estão desiludidos e vão-se embora. E Jesus diz, não, deixem a palavra crescer. Quando se semeia num campo, o que quer que seja, é preciso dar tempo para que isso possa crescer. As coisas importantes da vida são assim, não são só as plantas. Digam às famílias, quanto custa, quanto tempo leva criar um filho, uma filha, ajudá-los a ser pessoas livres, a ser pessoas felizes, colaborar para que eles possam fazer isso. Isso é um caminho que não se faz de um momento para o outro. Agora nós estamos habituados às nossas aplicações, às nossas applications no telemóvel, que dizem que se aprende inglês sem custo numa semana, que se faz isto imediatamente, as nossas operações, diz, já está feito, 5 minutos, está à distância de 5 minutos ou de 5 cliques de ter o seu resultado. Não é assim na vida. A ilusão da pressa, a ilusão da transformação imediata e fácil não existe. É preciso dar tempo às coisas para crescer. E isso não é pessimismo nenhum. Isso é acreditar. É ter o gosto de semear. É ter o gosto, desde que a gente aprendeu e começou a ver logo o primeiro sorrisinho dos vossos filhos, quando começámos a ver eles a desenvolverem as suas capacidades e a pensarem e a orientarem a sua vida. Esse é tudo o processo de crescimento. Jesus diz, façam a mesma coisa com o reino de Deus.
Tratem da vossa igreja, tratem da vossa família, tratem da vossa sociedade com o mesmo jeito, com a mesma esperança e certeza, mas também com a mesma dedicação. Falar assim não é perder capacidade de avaliar, de raciocinar, de ser eficientes. Não. É a verdadeira eficiência do coração que leva a criar uma igreja nova e um mundo novo. Mas a última parábola tem algo de importante. Não é só a semente que é pequena, mas que há de crescer, e Jesus não está falando de números, está falando daquilo que vê, desses sinais que vê. Diz: a semente, o reino de Deus é como o fermento que se põe na massa para a levedar. A gente agora, o fermento já se compra feito e tem efeito imediato, mas eu lembro-me sempre da gente fazer o fermento de véspera e de estar a amassá-lo para que no dia seguinte pudesse fermentar a massa. E esse fermento depois, quando eu queria ver se aquilo já estava molinho, a mãe dizia: não, senhores, abafe lá, porque isso, se não abafares, se quiseres ver, apanha frio e não funciona, não fermenta. É preciso deixá-lo oculto. As coisas importantes da vida têm de nascer dentro do coração. Tem de ser um processo de interiorização e de fermentação que dá gosto e vida às coisas. Jesus é um sábio doutor e anunciador da palavra. E diz: essa é a palavra que vos dou. É uma palavra, tenho a certeza que esta palavra vai dar fruto. E deixem que seja semeado quando for. Quantos pais e mães hoje estão preocupados porque os filhos levaram a má estrada, porque se meteram na droga, porque se afastaram da igreja, porque se meteram numa atitude de fechamento em si próprios? E quem sabe, a gente cria efeitos imediatos. Uma palavra miraculosa que mudasse tudo. E não é assim. Mas quantas vezes e quantos casos encontramos que, passados anos, alguma dessas palavras que caiu e que ficou dentro do coração, fermentou e vai dar fruto. Deus sabe quando. Nós estamos aí para semear, para lançar o fermento e para deixá-lo crescer. E não abandonamos, mas também deixamos que Deus e o Espírito façam o seu caminho. Essa é a tática, esta é a palavra de Deus que hoje nos desafia também para o serviço da igreja, sobretudo no serviço da igreja. E o serviço da igreja começa em casa, nas nossas famílias. Tantas vezes desânimos nos nossos relacionamentos, no relacionamento com a sociedade, na nossa igreja. Quantas vezes a gente, este ano e estes anos, não entramos também, muitos em desânimo, outros a dizer: erradica daqui tudo isso. E nós temos de fazer o nosso caminho segundo os critérios da palavra de Deus. É muito bom ter isto, precisamente para celebrar a passagem do serviço do vigário-geral. E fomento só dois ou três pensamentos que me parecem importantes. Primeiro, esta palavra é ao serviço dela que estamos. Não fomos nós a inventá-la. Não somos nós os donos dela. Nós só seremos verdadeiramente eficientes se primeiro se a interiorizarmos, se deixarmos que ela fermente no nosso coração, mas também se a lançarmos e com coragem, porque é preciso que ela chegue e chegue aos ouvidos e ao coração das pessoas e que encontremos os meios melhores para fazê-lo. Esta não é uma atitude assim de displicência e de gente que espera sentado. Não, a nossa esperança é para esperar de pé, ativos, participantes na vida desta igreja. Aquilo que fazemos hoje é precisamente aqui, no seio da comunidade, fazer a transição deste serviço. É um serviço de que ninguém é proprietário.
O bispo também, que preside a diocese, não é dono da diocese. Veio e vai embora. Olha, e é muito bom ter aqui o meu avô, porque depois ainda tem o do António pelo meio, como o pai, o irmão, o pai mais próximo, mas é bom tê-lo cá. E é bom que a comunidade se diga, veja aqueles que nos serviram, veja aqueles que estão aí e que têm sempre gosto de estar nela. E para mim é sempre um gosto ter o Dom António e o Dom Serafim. Deus o conserve por muitos anos, porque dá sentido àquilo que nós somos como igreja. E é isso também que se vive com o Vigário-Geral. O Vigário-Geral é a figura mais próxima do bispo. Não é o primeiro que está associado ao poder, porque isto não é uma questão de poder, é uma questão de bem servir, e a alegria e a liberdade de servir. Mas é de servir em conjunto. Não é aquele que faz, não é para o mandato do bispo, porque aqui não se trata de mandar, trata-se de discernir a vontade de Deus para o povo, e inserindo cada vez mais o presbitério, e inserindo os leigos que estão ativos nesta diocese. É para isso que nós estamos aqui. E o viver juntos é fundamental. Também no exercício da direção, da liderança na comunidade. Porque senão cada um que quer fazer primadona e destrói a igreja. Nós é juntos que trabalhamos. É juntos que amamos esta igreja. É por ela que nós nos esforçamos e também tantas vezes nos preocupamos. Mas com a confiança de que o grande Senhor da igreja é Ele, aquele que nos manda semear a palavra e garante que ela vai dar o seu fruto. Por isso hoje, antes de mais e para terminar, quero dar uma grande palavra de agradecimento ao Padre Jorge Guarda. Durante 1 ano e meio vivemos aqui juntos. Ele já tinha pedido ao Dom António e pediu-me também a mim. Logo de chegada, disse, não é porque o senhor chegou, mas é porque já é tempo de deixar. E eu pedi-lhe, mas olha, deu-me pelo menos 1 ano, para a gente, juntos, eu conhecer, e assim, serviu de tutor ao bispo, parece que já não foi o primeiro, serviu de tutor ao bispo para conhecer esta diocese. Caro Padre Jorge, muito obrigado. Vai-me ficar sempre na minha alma como alguém muito importante. Um irmão, um padre, com alma de padre e de sacerdote, fiel, generoso, fraterno na nossa igreja de Leiria Fátima. E especialmente nestes 25 anos como vigário-geral. Agradeço particularmente a Deus pelo gosto e o privilégio que foi ter partilhado consigo a vida e a missão neste ano e meio que levo na diocese. Obrigado pela sua alma de pastor, de irmão, de cuidado para com a Igreja de Deus. Obrigado pela paciência de ter sido o meu tutor e guia no conhecimento desta diocese. Bem-haja, caro irmão Padre Jorge. Que o Senhor seja sempre a fonte da sua confiança, da sua alegria, da sua generosa entrega ao serviço do seu reino e continue a fazer crescer as sementes de Evangelho que você vai lançando nesta Igreja de Deus. E ao Padre Manuel Armindo Janeiro, quero dar-lhe um grande abraço. Já fomos falando, naturalmente, sobre estas coisas. Um grande abraço por aceitar o convite para vir continuar o trabalho do Padre Jorge e partilhar comigo, de modo mais próximo, o serviço a esta Igreja de Leiria Fátima. O parecer dos presbíteros, a quem pedi expressamente que se pronunciassem, foi um grande suporte para mim e uma grande confiança, porque pelo apoio que deram à sua presença precisamente neste cargo e para ele dirigir este convite. E espero que este serviço desenvolva na comunhão eclesial, na missão que o Senhor nos confia, na graça do Espírito de Deus. É esse Espírito que agora nós vamos invocar, começando por professar a fé. O
Padre Armindo vai ser aquele que hoje nos guia na profissão de fé. Na Diocese, quando o Bispo preside, e normalmente na missa, quando aquele que preside é aquele que começa o credo. E começar o credo não é só dar o tom, é outra coisa. É que aquele que preside em nome de Deus e em nome da comunidade. E guia a comunidade a professar a fé. E por isso começa. Mas a comunidade a seguir professa com ele a fé. Porque a fé é comum. Depois, portanto, e é isso que ele vai fazer hoje, guiando a comunidade na presença do Bispo e com o Bispo, porque tantas vezes o vai substituir quando não está, tantas vezes é o primeiro colaborador, como os padres, os párocos fazem nas suas paróquias. Hoje professamos a fé juntos. E isto não é uma questão simplesmente de autoridade de fé. É também autoridade, mas é sobretudo a comunhão da fé que nós ressaltamos aqui. Segundo, vai então professar a fé também no serviço concreto de vigário-geral. E, segundo, as normas da Igreja que estão estabelecidas para tal. Vamos acompanhar também com o nosso coração e com a nossa oração e para que verdadeiramente este serviço que agora que inicia continue a boa tradição desta Igreja e daqueles que a serviram, mas que se adapte constantemente aos desafios novos que ela vai enfrentando. Vamos depois professar a nossa fé guiados pelo Vigário-Geral na presença e na comunhão com o Bispo.